Os Estados Unidos tomaram medidas para forçar a abertura do Estreito de Hormuz, mas algo inesperado aconteceu. Eles abriram a passagem, mas isolaram o Irã. O CENTCOM declarou a interceptação total de todos os navios que entram e saem dos portos do Irã a partir de 13 de abril, de 222 às 6h10 da manhã. Antes, o Estreito de Hormuz era o trunfo mais forte do Irã. Era o jeito deles controlarem o fluxo de petróleo no mundo, mas agora a situação se inverteu. O Estreito já não é mais uma arma do Irã, virou uma prisão para eles. Vamos ver o que isso realmente significa. Isso não é uma simples operação militar, é um plano elaborado para impedir a renda do Irã. De acordo com o anúncio, o bloqueio cobre todos os portos e costas do Irã no Golfo Árabe e no Golfo de Omã. Desde 13 de abril, o Irã está praticamente isolado. Ninguém entra, ninguém sai. Isso inclui Bandar Abbas, o maior porto por onde passa o petróleo. Pusher, onde há uma base da Marinha e indústrias. Chabahar, um porto importante para o comércio. Todos esses estão fechados. Mas os Estados Unidos tomaram uma medida inteligente. Eles não fecharam todo o Estreito de Hormuz, o alvo era apenas o Irã. Os navios que vão para outros países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e Kuwait continuam operando. Duas coisas aconteceram aqui. O Irã foi sufocado, mas o petróleo continuou fluindo para outros países, o que é mais seguro internacionalmente. No caso de um fechamento total do estreito na vida real, qual seria o efeito? Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, isso é muito importante para nós criadores. Muito obrigado e agora vamos começar. O Irã exporta quase 2 milhões de barris de petróleo por dia. Mesmo com as sanções, eles ainda conseguem vender. Mas agora, o fluxo de petróleo deles praticamente parou. Segundo os analistas, a receita do Irã pode cair em até 80%. Em um instante, o fluxo de dinheiro entrando no país quase parou. E isso não é só uma ameaça. Há uma grande força militar por trás disso. O USS Abraham Lincoln está no Mar da Arábia junto com o grupo de ataque de porta-aviões 3. Há caças como o F-30 e 5C e o FA-18E, que garantem o controle do espaço aéreo. O grupo USS Gerald R. Ford também está presente. E contra-torpedeiros que formam uma barreira no mar. Há aviões patrulhando o mar dia e noite. Submarinos estão de prontidão. E mais de 50 mil soldados dão suporte à operação. Mas uma coisa é declarar uma barreira, outra é implementá-la. A parte mais estreita do estreito tem apenas 33 quilômetros. E a passagem para os navios é ainda mais estreita, cerca de 3 quilômetros em cada direção. Em um lugar tão apertado assim, muitos petroleiros e centenas de navios passam todos os dias. A Marinha dos Estados Unidos precisa parar cada um deles, verificar para onde estão indo e liberar aqueles que não estão indo para o Irã, dia e noite, sem parar, em qualquer clima. Esse é o sistema. Os contratorpedeiros formam a barreira. Há radares e satélites monitorando todos os navios. Há aviões circulando acima. Quando há um navio suspeito, eles enviam uma equipe usando um helicóptero. Eles vão subir a bordo do navio. Vão inspecionar a carga e a rota. Se estiver indo para o Irã, será devolvido. Se não, será liberado. Parece simples no plano, mas na realidade é complicado. Há navios que trocam de bandeira. Alguns mentem sobre a rota. Existem petroleiros que desligam o sinal. O Irã já faz isso há muito tempo para evitar as sanções. E provavelmente eles também vão usar isso para escapar. E se o Irã agir militarmente, o problema vai ser grande. Como, por exemplo, usando barcos de ataque rápidos. Mesmo que a base da Marinha em Bushehr já tenha sido atingida, o Irã ainda tem força restante. Há centenas de pequenos barcos, rápidos, fáceis de manobrar, espalhados por várias partes da costa. Eles podem usar esses barcos para atrapalhar navios grandes, através de ataques simultâneos. O Irã já se preparou para isso há muito tempo. Eles também têm mísseis na costa, escondidos em vários lugares, prontos para atacar navios. Há também uma ameaça vinda dos submarinos. Seus submarinos diesel-elétricos são difíceis de detectar, principalmente nas águas rasas do Golfo. E há mais um dos perigos mais sérios, as minas marítimas. Eles podem colocar essas minas usando pequenos barcos, mesmo que pareçam simples barcos de pesca. Eles fazem isso à noite, em apenas uma noite. A rota pode se tornar perigosa novamente, mas os Estados Unidos têm uma grande vantagem.
A liderança organizada do Irã já não existe mais para coordenar os ataques. A sede da Guarda Revolucionária Islâmica foi destruída. O chefe de inteligência foi morto. Destruído. O centro da frota de barcos rápidos em Bushehr, as armas deles ainda estão lá. Mas não há mais ninguém para planejar e comandar. É como uma orquestra sem maestro. E a outra parte importante da operação, a remoção das minas. O Irã colocou minas no Estreito de Hormuz, por isso a passagem ficou perigosa. Os navios comerciais evitaram a rota, o seguro aumentou. E quase todo o movimento dos navios parou em 11 de abril. Depois disso, a Marinha dos Estados Unidos iniciou uma operação contra as minas. Havia navios entrando no Estreito de Hormuz em direção ao Golfo Árabe. Essa foi a primeira vez desde que o conflito começou. Alguns pensaram que isso era o início de uma limpeza completa das minas. Mas há um detalhe importante. Os navios também voltaram logo após algumas horas. Ainda não era uma operação completa. Era apenas um símbolo, uma mensagem, que eles conseguem entrar e conseguem controlar a situação. Além disso, ainda existe a ameaça do Irã de usar mísseis hipersônicos. E tecnicamente ainda há um cessar-fogo. Os Estados Unidos aproveitaram essa oportunidade para atravessar o Estreito de Hormuz. A mensagem é clara. Eles conseguem passar quando quiserem. Mas lembre-se, os contratorpedeiros não servem para limpar minas. A verdadeira limpeza será feita com drones subaquáticos e equipamentos especiais. De acordo com o comandante do CENTCOM, Brad Cooper, eles já começaram a criar uma nova rota segura para os navios. Mas isso ainda não está concluído. Ainda não anunciaram uma rota segura. Nos próximos dias, drones subaquáticos vão se juntar à operação. Também há helicópteros inspecionando o mar para encontrar e remover as minas. O Irã levou algumas semanas para colocar as minas. Por isso, espera-se que a limpeza também leve algumas semanas. Mas a cada mina removida, o caminho vai se abrindo aos poucos. Cada parte vai ficando segura. Aos poucos, o preço do petróleo vai caindo. E aos poucos, o Irã vai perdendo o controle sobre o Estreito de Hormuz. Mesmo que tentem colocar minas novamente, os Estados Unidos conseguem impedir. Porque agora eles controlam não só o mar, mas também o espaço aéreo. Hoje em dia, a luta não acontece só em terra ou no mar. Também acontece no campo da informação, nas notícias. Existem muitas fontes. As informações variam e isso pode confundir sobre o que é verdade. Por isso é importante analisar diferentes lados da notícia para entender melhor o que ocorre. Neste sistema, não são os artigos que são avaliados, mas sim a própria fonte de notícias. Assim, você pode ver imediatamente de que lado um veículo de mídia está. Você também pode ver a pontuação de precisão dela, e quem financia ou é dono. Tem também um recurso chamado ponto cego. Aqui, você pode ver quais notícias são mostradas por um lado, mas ignoradas pelo outro. Isso pode ajudar a entender se há algum viés ou algo sendo escondido. Isso foi feito por um ex-engenheiro chamado Lazanasa. O objetivo disso é te ajudar a evitar informações falsas. Agora, vamos voltar para o panorama geral. Esse bloqueio não é apenas uma ação simples. Isso é tirar a última carta na manga do Irã. Desde que a confusão começou, o poder do Irã foi desaparecendo aos poucos. Primeiro, a defesa aérea caiu. Mais de 100 aviões da coalizão entraram no espaço aéreo do Irã, atacaram o centro de Teherã e voltaram em segurança. Até as instalações subterrâneas foram atingidas por bombardeiros B-2 com bombas pesadas. Depois, o poder naval foi destruído. A base naval em Bushehr foi arrasada. A cadeia de comando foi cortada. O quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica foi destruído. O chefe de inteligência e o comandante de operações foram mortos. Seus aliados também enfraqueceram. O centro logístico em Miabad foi atingido. O fornecimento para o Hezbollah e os Houthis foi cortado. E a última carta deles, o Estreito de Hormuz. O plano deles? Fechá-lo e controlar a economia mundial. Isso sempre foi a maior ameaça deles. E quando começou a confusão, eles realmente conseguiram fechá-lo. Como resultado, o preço do petróleo subiu de repente. Houve uma crise de combustível na Europa. E até houve protestos de caminhoneiros em vários países. Mas agora, os Estados Unidos estão insistindo para abrir o estreito. Eles estão limpando as minas. Eles estão criando uma rota segura para o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, eles isolaram o Irã. O petróleo não pode sair. O que eles precisam não pode entrar. A receita praticamente parou.
Qual era o plano do Irã antes? Fechar o estreito para afetar o mundo inteiro. Mas a resposta dos Estados Unidos? Tudo bem, nós vamos abrir, mas vamos deixar vocês encurralados. A própria arma deles foi usada contra eles. O estreito está aberto para todos, exceto para o Irã. Quando se trata de aliados, nem todos apoiaram. Donald Trump disse que haveria quem se juntasse, mas até agora, só os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein deixaram claro o apoio. O Reino Unido, a Alemanha e a Austrália recusaram. A França também não se envolveu muito. Isso significa que os Estados Unidos estão praticamente sozinhos na operação. Por isso, surge uma grande pergunta: por quanto tempo eles conseguem sustentar isso? 2 grupos de ataque de porta-aviões, muitos contra-torpedeiros, aviões, submarinos. Tudo isso precisa de combustível, munição, pessoal, manutenção. Pode durar algumas semanas, talvez até alguns meses. Mas se for para anos, é quase impossível. A verdadeira pergunta é: os Estados Unidos vão se esgotar antes do Irã se render? Para outros países, o custo da energia está aumentando. Países como Índia, Coreia do Sul e Japão precisam procurar outras fontes de petróleo, especialmente a Índia. É um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Antes eles conseguiam comprar petróleo barato do Irã, agora são obrigados a comprar por um preço mais alto. Se isso continuar por mais tempo, há a possibilidade de uma recessão global. E os mais afetados não serão apenas o Irã, mas também a China. A China é o maior comprador de petróleo do Irã. Mesmo com as sanções, eles ainda conseguiam comprar antes usando navios-tanque fantasmas. Mas agora, esse fluxo também foi interrompido, inclusive os navios-tanque da China. Eles também não podem mais entrar nos portos do Irã. E isso tem um grande impacto na China. Primeiro, eles não têm mais petróleo barato do Irã. Agora precisam comprar por um preço mais alto. Segundo, o investimento deles no porto de Chabahar. Parece que agora não serve para nada. Virou um porto fechado. E o mais importante, os Estados Unidos enviaram uma mensagem clara para a China. Nós controlamos o fluxo de energia no Golfo. E nós podemos cortar qualquer fornecimento a qualquer momento. Provavelmente a China vai condenar isso em palavras. Mas na prática, é improvável que intervenham. Eles não querem confrontar os Estados Unidos. Ainda mais com as tensões em Taiwan. No mercado global de petróleo, o efeito é misto. Como o petróleo do Irã saiu do mercado, os preços estão subindo. Mas como o estreito está sendo reaberto e as minas estão sendo limpas, há um certo equilíbrio. O petróleo ainda está fluindo de outros países, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Eles planejam aumentar a produção. Nos próximos tempos é possível que o preço se estabilize, mas o Irã já não faz mais parte da equação. E isso é algo muito importante. Para a Europa, isso tem um grande impacto. Quando o fluxo de petróleo voltar ao normal, o preço vai cair. O caminhoneiro em Dublin, o fazendeiro em Paris, podem sentir a mudança em algumas semanas. Agora, o que mais o Irã pode fazer? Em teoria, ainda há opções, mas na realidade restam poucas. Eles podem colocar minas novamente. Mas é difícil agora porque os Estados Unidos controlam o espaço aéreo e a vigilância continua sem parar. Eles podem atacar pelo mar, mas a base naval em Bushehr foi destruída e a frota de barcos rápidos está enfraquecida. A defesa costeira é insuficiente, mas o Irã ainda pode revidar. Por exemplo, eles podem atacar as instalações de energia dos países do Golfo, como aconteceu em Jubail, mas isso é perigoso, porque isso vai empurrar ainda mais a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos contra o Irã. Mas eles vão ficar ainda mais isolados. Eles também podem usar suas forças por procuração, mas o sistema deles já está enfraquecido. A cadeia de comando da Guarda Revolucionária já está quebrada. Centro logístico em Miabad foi atingido e linhas de suprimento cortadas. Até as conversas de paz no Paquistão foram afetadas. Caiu. E depois disso veio o bloqueio. A mensagem é clara: voltem para as negociações ou a pressão vai aumentar ainda mais. E a realidade mais importante: o bloqueio está lentamente sufocando a economia do Irã. Quando a receita do petróleo chegar a zero, eles terão dificuldade para pagar os soldados. Terão dificuldade para fabricar armas. O apoio aos aliados vai secar. O tempo não está a favor do Irã. A cada semana, sua posição fica mais fraca. A mensagem de Donald Trump é clara: negociem ou afundem. Por muitos anos, o Irã ameaçou o mundo com o Estreito de Hormuz. Eles dizem: isso é nossa arma, e é verdade. Isso se tornou a arma deles. Quando eles fecharam o estreito, o preço do petróleo subiu de repente. Houve uma crise de combustível na Europa.
O movimento de alguns países parou, mas em 13 de abril de 2026, os Estados Unidos tiraram essa arma deles e inverteram a situação, abrindo o estreito, mas fechando o Irã. Eles estão limpando as minas, mas o petróleo deles está preso. O comércio mundial está livre, mas o Irã está isolado. Este é um exemplo claro de um país derrotado usando sua própria força. O Estreito de Hormuz já não é mais uma arma do Irã. E se continuarmos a conversa por aqui, uma coisa fica cada vez mais clara à medida que a situação se prolonga. Esta luta não é mais apenas sobre quem controla o mar, mas sobre quem tem a capacidade de controlar as decisões de outros países. Porque é neste ponto que o foco começa a mudar. Não é mais apenas sobre o Irã e os Estados Unidos, mas sobre como outros países estão sendo forçados a escolher um lado, mesmo que não queiram. Pensemos nisso, né? Há países que só querem permanecer neutros, não querem se envolver, não querem se meter. Mas quando o fornecimento de energia, as rotas comerciais e os preços das mercadorias são afetados, eles são forçados a tomar uma decisão. E na maioria das vezes isso não é baseado em política, mas sim na necessidade. Por exemplo, se um país de repente tiver dificuldades no fornecimento de petróleo, eles precisam procurar uma alternativa. E quem puder fornecer, é a esse que eles vão recorrer. Não porque querem, mas porque precisam. E é aí que entra o que chamamos de alinhamento tácito. Não há uma aliança formal, nenhum anúncio. Mas pelas ações você vê de que lado eles estão. Agora, há um efeito ainda mais profundo. A mudança no poder de negociação de cada país. Antes, o Irã tinha vantagem por causa de Hormuz. Eles podiam dizer que se mexessem com eles, o mundo inteiro seria afetado. Mas agora, essa vantagem desapareceu. E quando você perde essa vantagem na negociação, a conversa muda completamente. Você já não negocia mais de igual para igual, mas sim como uma parte com opções limitadas. E essa é uma das maiores mudanças na dinâmica da situação. Agora, vamos analisar o impacto no planejamento de longo prazo das grandes empresas. Não é só o governo que está se ajustando, mas também as grandes empresas do mundo. Empresas de petróleo, gigantes do transporte marítimo, empresas de manufatura. Quando eles percebem que uma região está instável, começam a pensar em uma mudança de longo prazo. Por exemplo, transferir a cadeia de suprimentos para outro país, evitar rotas de alto risco, diversificar as fontes de energia. E essas decisões não são facilmente revertidas. Quando eles já fizeram a mudança, geralmente é permanente. Isso significa que, mesmo depois que a crise acabar, haverá mudanças que não poderão mais voltar ao que eram antes. Agora, há outro aspecto que muitas vezes passa despercebido: o impacto na inovação. Quando há uma crise, o mundo é forçado a procurar soluções. O desenvolvimento da tecnologia se acelera. A adaptação acontece mais rápido. Sistemas de rastreamento avançados para navios, combustíveis mais eficientes e planejamento logístico robusto, por exemplo. Em outras palavras, a pressão se torna motivo de progresso, mas há um preço. Porque enquanto alguns países avançam por causa da adaptação, outros ficam para trás. E, neste caso, há um grande risco do Irã ficar para trás. Agora vamos falar de outro ângulo, o impacto no fluxo global de moedas. Quando o movimento do comércio de petróleo muda, o fluxo de dinheiro também muda. Alguns países ganham mais, outros perdem renda. E quando isso acontece, há uma mudança no poder econômico. Isso não é visível imediatamente. Mas com o tempo, o efeito aparece. Algumas moedas se fortalecem, outras moedas enfraquecem e, no final, o equilíbrio da economia global muda. Agora, existe outro fator silencioso mais importante: o tempo. Quanto mais tempo o bloqueio dura, duas coisas acontecem. Um lado se cansa, o outro lado se acostuma. E, às vezes, se acostumar é mais perigoso. Porque quando o mundo se acostuma com a ausência de um país na cadeia de suprimentos, ele vai sendo esquecido aos poucos, e quando isso acontece, mesmo que eles voltem, já não são tão importantes como antes. Isso é o que chamamos de relevância, que vai desaparecendo lentamente. Não é de repente, não é dramático, mas é contínuo. Agora vamos pensar no pior cenário possível para o Irã. Não é guerra, mas irrelevância. O ponto em que, mesmo sem eles, o mundo ainda consegue funcionar. E se chegar a essa situação, esse é o ponto mais difícil de reverter, porque não se trata mais de perder força, mas sim de deixar de precisar deles. Agora, vamos voltar para uma perspectiva mais estratégica. Se olharmos para as ações dos Estados Unidos,
Não se trata apenas de controlar um ponto de estrangulamento, é uma demonstração. Uma mensagem para o mundo inteiro de que eles conseguem isolar um país sem precisar fechar todo o sistema. Precisão, não um bloqueio total. E esse é o novo modelo de pressão. Mais direcionado, mais controlado, mais difícil de combater. E enquanto outros países veem isso, eles também vão se ajustando, tomam cuidado, fazem planos, porque sabem que isso pode acontecer com outros também. Agora, no final, resta uma pergunta. Em uma luta como essa, qual é realmente a medida da vitória? Não é só território, não é só força militar, mas sim controle. Controle sobre o fluxo de recursos. Controle sobre as decisões de outros países. Controle sobre o rumo da economia e, neste ponto da história, parece que essa é a verdadeira luta. Não é quem tem mais armas, mas sim quem tem mais controle sobre o sistema. Porque no mundo moderno, o verdadeiro poder não é mais medido pela força das armas, mas sim pela capacidade de mover o mundo sem precisar destruí-lo. E à medida que a situação se prolonga, há outra mudança silenciosa que está acontecendo aos poucos. A transferência do centro de controle de um lugar físico para o sistema. Antes, o controle era visível. Navios, mísseis, bases militares. Mas agora, o controle que você não vê imediatamente está ficando mais forte. Este é o controle sobre os dados. Cada navio que se move tem um registro digital. Cada rota tem um histórico. Cada transação deixa rastros. Isso significa que, mesmo sem bloquear um porto, você ainda pode impedir o movimento usando informações. E isso é uma grande mudança. Não é mais necessário usar força o tempo todo. Às vezes, basta saber onde o inimigo vai se mover. Agora, vamos pensar no efeito disso nos países que dependem de estratégia de ocultação. Aqueles que usam rotas falsas, trocam a identidade do navio ou escondem a origem do petróleo. Com o tempo, isso se torna mais difícil, pois o mundo está mais conectado e as informações circulam mais rápido, dificultando se esconder. E nesse tipo de situação, os países que dependem dessa tática vão pouco a pouco perdendo a vantagem. Agora vamos olhar por outro ângulo, o efeito nos futuros investidores. Em cada crise existem dois tipos de investidores, os que recuam e os que esperam por uma oportunidade. Mas em situações como essa, mais investidores acabam ficando cautelosos. Quando eles veem que um país pode ser facilmente isolado, eles ficam hesitantes. Mesmo depois da crise, há o medo de que isso aconteça de novo. Por isso, o investimento não retorna imediatamente. E quando retorna, é menor, mais cauteloso, mais controlado. Esse é o dano de longo prazo que não é imediatamente visível, não vira manchete, mas é sentido na economia. Agora, há outra parte importante. A mudança na mentalidade dos líderes. Quando eles veem o que aconteceu aqui, há duas reações. Alguns vão se tornar mais agressivos. Eles vão pensar que precisam fortalecer sua própria defesa, mas outros vão se tornar mais cautelosos. Vão evitar certas situações, o que pode levar a esse tipo de isolamento. E é aqui que ocorre uma mudança no comportamento global. Muito mais países vão agir de forma calculada, mas eles vão pensar nas consequências antes de agir. Agora, vamos falar sobre outro ponto que não é tão óbvio. O efeito no tempo de decisão. Antes, movimentos como esses demoravam para mostrar efeito. Mas agora é mais rápido. Em poucos dias, o efeito já é sentido no mercado, no preço, no suprimento. Isso significa que a pressão também chega mais rápido. E quando a pressão vem mais rápido, a resposta também é mais rápida. Mas isso tem um lado negativo. As decisões são tomadas mais rápido. A chance de erro é maior. E em uma situação dessa magnitude, um único passo errado pode causar um grande problema. Agora, vamos olhar para uma perspectiva mais profunda. A transferência de poder do recurso para o controle de acesso. Antes, quem tinha o petróleo é que tinha o poder. Mas agora, quem controla quem pode usar isso é quem tem o verdadeiro poder. Isso é uma grande mudança. Porque mesmo que você tenha o recurso, se não conseguir colocá-lo para fora, ele não serve para nada. E é exatamente isso que está acontecendo. O petróleo do Irã não desapareceu. Ele ainda está lá. Mas eles não podem usar, não podem vender. E no mundo da economia, um recurso que não pode ser movimentado é como se não tivesse valor. Agora, tem mais uma camada. O efeito nas alianças futuras. Enquanto outros países veem o que está acontecendo, eles ficam mais cautelosos ao escolher um parceiro. Eles não olham apenas para quem é forte,
mas para quem é estável, para quem é confiável a longo prazo. E para quem não é facilmente isolado, esse é o novo padrão. Não basta ter recursos, você também precisa de estabilidade. Agora, se olharmos para a situação como um todo, parece que um padrão está começando a ficar claro. Não é uma queda repentina, também não é uma grande batalha, é um processo, uma mudança gradual, onde um país vai, pouco a pouco, ficando sem opções. Não é por um único golpe, mas por várias restrições. Com o tempo, as opções do que podem fazer diminuem cada vez mais, até chegar ao ponto em que a única escolha que resta não é mais sobre como lutar, mas sim sobre como se adaptar. E no final de tudo, há uma simples constatação. No mundo moderno, a luta não é apenas sobre quem detém a riqueza, mas sim sobre quem controla como ela vai circular. Não importa quanto você tenha, se não conseguir colocar isso em movimento, você não vence. Olá,